Eu já vou começar esse vídeo direto com as marcações do Bitcoin aqui na tela para a gente fazer um vídeo um pouco mais rápido e fica até o final. O vídeo vai ser curto, fica até o final porque no final do vídeo eu vou falar sobre uma ação americana que eu estou de olho e que eu quero entrar pesado agora, uma ação que eu gosto muito de comprar, então eu vou falar sobre ela no final, fazer uma análise dela também no final, uma análise muito rápida, beleza? Então vamos lá, Bitcoin aqui, essa linha pontilhada é o topo histórico de 2021, região ali de 65 mil dólares, que eu sempre trago para vocês, né? E a gente tem aqui esse caixote amarelo nessa região que vai desde ali dos 53 até a região ali dos 73, que é essa região onde lateralizou na região do topo histórico anterior, né? Ficou ali praticamente de fevereiro de 24 até novembro de 24, ali praticamente 6, 7 meses ali nessa região, lateralizando antes de conseguir romper o topo histórico de fato, né? E aí foi quando conseguiu alcançar a máxima histórica, que vocês já sabem, 126 mil, né? E a gente tem aqui essa cunha aqui foi o Augusto Bax que bateu muito na tecla dessa cunha aqui, eu lembro, quando o Bitcoin estava formando essa cunha, ele bateu muito nessa tecla aqui. Eu acabei não usando essa cunha para definir o momento de saída do Bitcoin, vocês sabem muito bem, né? Eu acabei usando foi o Super Trend semanal, né? O Super Trend semanal, quando ele virou aqui, foi quando eu decidi vender boa parte dos bitcoins. Aqui nessa semana, no dia 10 de novembro, quando perdeu a mínima aqui na região de 92 mil dólares, eu acabei saindo. O Augusto, não sei se ele chegou a sair, mas pela cunha que ele costumava desenhar, teria saído uma semana antes, quando perdeu a mínima desse candle aqui na região dos 99 mil dólares, né? Teria tido uma saída bem melhor, né? Mas enfim, foi uma semana de diferença ali praticamente nessa decisão de bear market. Mas o interessante da cunha é que eu acho que a gente consegue traçar um alvo para o movimento de queda que a Supertrend não consegue, né? Normalmente o alvo da cunha a gente pega do fundo do início da cunha, joga até o primeiro topo da cunha, aí pega essa linha aqui, projeta a partir do rompimento, né? Então essa seria o alvo da cunha aqui na região dos 56 mil dólares, a gente poderia dizer, que é a região aqui do fundo desse caixote, né? Exatamente aqui a região do fundo desse caixote. Não dá para cravar que o alvo vai ser aqui, até porque a cunha cada um pode desenhar de um jeito, né? Mas é essa região aqui dos 56, 55 mil dólares. Eu acho que pode ser a região do fundo aqui dessa região, que foi 49 mil, né? Então a região ali dos 48 até os 50 mil dólares, eu acho que pode ser uma região interessante de fundo. Se a gente pega aqui também essa projeção de alvo aqui, a gente vê e coloca uma linha nessa projeção, a gente vê que talvez o fundo já tenha acontecido, né? Olha só, vou colocar essa linha aqui de outra cor, é azul, pronto. A gente pode ver que o fundo talvez já tenha atingido esse alvo, né? Tem o Marcelo Ferreira, eu gosto muito de acompanhar ele também, ele fala de deixar um pouco para o santo, né? Então, isso aqui a gente pode até considerar um toque, né? Se a gente for ver, um toque aqui nessa região de suporte, que seria o alvo dessa cunha, né? Deixando um pouco para o santo aqui, você já poderia, se tivesse pegado abrido um short aqui, né? Aberto um short aqui, teria pegado o alvo já, deixando um pouquinho para o santo aqui. Então, são duas interpretações diferentes, né? A gente pode vir até um pouco abaixo, fazer um bear trap abaixo do alvo, ou a gente pode considerar que já tocou no alvo. Não dá para saber. Eu, pessoalmente, ainda acho que a gente não marcou fundo, tá? Eu ainda acho que a gente pode voltar para cair um pouco mais, para quem sabe testar aqui o fundo do caixote na região dos 50, 48 mil dólares. Pontos que vão contra essa tese de que pode cair mais, né? É que a gente já está voltando essa semana acima da média de 200 semanas, né? Essa linha verde aqui, a gente já está voltando acima, fez um golfo de alta forte semana passada, essa semana está deixando um pin bar, está voltando acima da média de 200 dias, e está deixando um candle 3 de 1, 2, 3 de compra, né? Com o candle 3 sendo o pin bar aqui, pelo menos até agora, né? Tem um dia do semanal ainda, tem muita água para passar embaixo dessa ponte aqui, mas a gente pode estar vendo aqui uma formação de price action forte acontecendo nessa região. A gente já teve 1, 2, 3 de compra aqui, relativamente forte também, né? Com um pin bar que sem nenhuma sombra vendedora aqui. Mas ele foi confirmado, né? Foi confirmado, perdeu a mínima do candle 2, então foi invalidado depois. Mas a gente teve um pin bar que dava para considerar forte também, né? Que foi perdido. Então não é pin bar com 1, 2, 3 de compra, né? Que foi perdido. Então não dá para confiar 100%, né? Sempre tem o risco, por isso que a gente sempre coloca stop. Então aqui a gente estaria vendo isso acontecer de novo essa semana, se no domingo fechar assim ou acima, tá? Seria uma boa tese para você acumular para o longo prazo, né? Eu ainda acredito, assim como eu acreditei na Supertrend para definir o início do bear market para mim, eu ainda acredito na virada da Supertrend semanal para definir o fim do bear market também. Lógico, se a gente esperar a Supertrend, a gente não vai conseguir pegar fundo perfeito, que nem é o que pode estar acontecendo aqui. A gente pode estar vendo nessa formação de 3 semanas aqui o fundo perfeito do bear market, né?
Então quem entrar, por exemplo, no rompimento desse 1, 2, 3 aqui, estaria entrando a, sei lá, 65 mil dólares, né? Acumulando Bitcoin aqui a 65 mil dólares. Pode ser que esse seja uma entrada perfeita. Enquanto que na Supertrend, para eu esperar a confirmação, nesse momento eu estaria esperando o Bitcoin passar de 82 mil, né? Então eu estou falando aqui de perder uma alta, ó, dos 65 até os 80, ó, 25%, é uma alta significativa, né? Lógico, quanto mais tempo lateraliza aqui nessa região, mais próxima a Supertrend vai chegar do preço, né? Então pode ser que a Supertrend acaba virando para verde num patamar aqui de 70 mil, 72 mil, se lateralizar por muito tempo aqui. Não dá para saber, né? O que eu sei é que aqui a gente tem uma possibilidade real de estar vendo acertar o olho da mosca, né? A gente está vendo aqui uma possibilidade real de estar cravando o fundo de bear market aqui. Mas enfim, não estou tão confiante assim, eu ainda acho que a gente vai ter mais uma correçãozinha antes de fato virar. Isso é o que eu vejo para o Bitcoin. E agora a ação que eu queria trazer para você, que eu comentei no começo do vídeo, é a Apple, tá? Vocês sabem, eu gosto muito de fazer trade na Apple, porque a Apple é uma ação que eu considero muito boa para acumular pelo longo prazo. E aqui eu marquei, né, algumas linhas aqui que eram regiões de topo histórico, né? Então, por exemplo, a partir dessa linha aqui, isso aqui foi topo histórico na época, a correção se segurou aqui. Eu marquei essas linhas pelo mensal, tá? Por isso que no semanal não fica exatamente alinhado aqui. Mas ó, aqui foi topo histórico no mensal, segurou exatamente o fundo semanal aqui nessa região de topo histórico. Depois aqui foi topo histórico de novo, segurou aqui na região do topo histórico. Depois aqui foi topo histórico de novo, segurou aqui na região do topo histórico. E aqui a linha amarela, topo histórico semanal também, nessa região dos 280 dólares aqui. Está segurando exatamente, e se a gente aproxima aqui para ver, né, a linha azul é o topo histórico semanal no caso, né? Vamos tirar ela para não confundir. Uma linha amarela, topo histórico mensal. A gente está vendo a formação aqui exatamente de 1, 2, 3 de compra, né, nessa região aqui. Candle 3 absurdamente forte, um engolfo de alta semanal, que foi um candle elefante com uma sombra vendedora grande, uma sombra compradora grande, uma sombra vendedora muito pequena, que já foi confirmado nessa semana aqui na região dos 310 mil. 310, na região aqui dos 310 dólares, tá? E agora já foi lá para testar a região dos 313 aqui, no topo desse semanal aqui, para tentar romper o topo histórico de novo. Então, 1, 2, 3 de compra forte, em região de suporte forte, confirmado. Tá muito interessante aqui a Apple, eu não acho que aqui entrar... Esse 1, 2, 3 de compra não foi uma relação risco-retorno muito boa, porque foi... Se você fosse entrar aqui ó, no rompimento da máxima, né, até o take profit aqui, que seria a resistência, ó, 2,6%, enquanto que o seu stop estaria em 12%, né? Então uma relação risco-retorno muito ruim. Não acho que foi uma boa oportunidade, apesar do price action muito forte, ele ficou muito esticado, a relação risco-retorno ficou ruim. Se a gente vai para o diário, eu acho que a gente pode ter uma boa oportunidade aqui, se eu coloco a média de 21 dias, ó, da gente esperar um pullback aqui no diário, para testar talvez esse topo diário anterior aqui na região dos 300 dólares, ou até mesmo a média de 21 dias, que está agora na região dos 283, tá? Que seria um pouquinho acima do topo histórico anterior mensal, que eu comentei com vocês, né? Então esse pullback aqui, caso aconteça, pode ser a melhor das hipóteses, tá? Que seria esperar alguma coisa desse tipo aqui, ou até aqui para voltar a subir, ou ele descer um pouco mais até a média para voltar a subir, tá? Então essa região de fundo aqui, ou essa região seriam os pontos ideais, que são os pontos que eu vou ficar de olho ao longo dessa semana para ver se aparece. A Apple nem sempre faz esses pullbacks, tá? Às vezes ela rompe e vai embora, né? Por exemplo aqui, ó, quando ela rompeu a região do topo histórico aqui, ó, ela foi embora. Quem ficou esperando muito a confirmação, teve aqui 1, 2, 3 de compra aqui exatamente em cima e foi embora, né? Não voltou mais. Então vamos ver se isso aqui vai acontecer de novo ou não. Mas se acontecer, eu acho que vai ser uma excelente oportunidade para acumular mais aqui. Beleza? Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.